assistiu o filme do Coringa? Quem aqui se identificou com o Coringa? Não que vocês sejam doidos, tá? Mas assim, você acabou o filme achando que você ia odiar ele e você falou, meu, mas coitado. O cara matou todo mundo, é um maluco, mas você fala, tadinho, né? Quem se sentiu assim? Porque eu senti, eu chorei muito nesse filme. Chorei muito. E eu nem gosto de filme de super-herói. Por que que até uma pessoa maluca, fora de si, e que faz muito mal para outras pessoas, consegue fazer vocês chorarem e sentir pena dela? Por causa da história dessa pessoa. Ela não chegou onde ela está agora apenas porque ela é mal. Ela não nasceu assim. Olha como a sociedade fez ela ser essa pessoa. E aí você fica, putz, não é bem assim, não vou odiar ele também, né? Ah, caramba, ele passou tudo isso, até eu poderia ser assim. Então, não é sobre ter a melhor história para contar. É sobre saber contar bem qualquer história. Casou muito bem com o livro que vocês receberam, né? Vocês vão amar, vocês vão ler, é muito bom mesmo. Mas eu quero mostrar para vocês como contar a história de vocês de uma maneira atrativa. Assim como ele fez, né? Os diretores, os roteiristas desse filme incrível conseguiram fazer a gente chorar vendo um maluco perseguir outra pessoa, matar várias pessoas. Não quero que vocês façam isso, tá? Mas sei que cada um de vocês tem uma história. E eu recebo muito assim, Gi, eu não acho minha história de vida atrativa. Eu não acho que eu passei por tanta coisa assim para as pessoas chorarem ao ouvir eu falar. Eu não acho que, sei lá, é muito interessante. Qualquer coisa é interessante, depende da forma que você fala sobre ela. Você não precisa ter a melhor personalidade, você não precisa ter a melhor história para contar, você não precisa ser a vítima da sociedade. Você precisa saber contar isso bem, saber fazer a pessoa se enxergar na tua vida, na tua história. E anotem uma coisa que eu quero falar para vocês. Nenhuma experiência nessa vida é individual. Nenhuma experiência nessa vida é individual. Então você fala assim, ah, Gi, eu tenho uma vida tão desinteressante, aconteceu isso aqui de coisa para eu começar a fazer o que eu faço. Mas isso aqui de coisa aconteceu com tanta gente que vocês nem imaginam. Tanta gente que vai olhar e falar, meu Deus, isso aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Por que aqueles conteúdos, vamos entrar nesse mérito, viralizam falando, quando eu descobri que tal coisa, ou eu quando fiz não sei o quê, e aí todo mundo, meu Deus, eu achei que só eu pensava assim. Só eu via desse jeito, só acontecia isso comigo. Mas não. Toda experiência é compartilhada. Todo mundo vive as mesmas coisas. Eu juro pra vocês. As pessoas vão se conectar com a sua história. Mas não qualquer história. Qual é a história mais poderosa e mais fácil de fazer o seu seguidor se conectar com você e qualquer pessoa se conectar com você? História de origem. Da onde a gente veio? Por que a gente faz o que a gente faz? Ninguém gosta de vender. Ninguém gosta de, ai, aquela pessoa é vendedor. Mas quando a pessoa sabe contar a história dela muito bem, você quer o produto. A pessoa não precisa nem te vender. Você quer porque você acredita tanto, você se identifica tanto com essa pessoa, que é ela que vai te ajudar. É o Pedro que vai te ajudar a sair do zero para mais 100 mil reais por mês. Porque ele traçou o caminho. Olha como a vida dele era horrível. E olha como é agora. E ele sabe exatamente o que tem que ser feito. É ou não é? O Pedro sabe ou não sabe? Sim? Sim, sim, né? Sabe. Então, qual que é o script que a gente conta essa história? Porque eu não vou chegar aqui e falar pra vocês, gente, olha, eu saí da escola, e aí eu fui procurar emprego, e aí eu não consegui um emprego, e depois eu criei meu Instagram, não consegui vender e criei outro depois. Quem tá conectado comigo? Agora, se eu começo, eu saí da escola com 18 anos, em uma depressão severa. Eu não acreditava que eu ia alcançar nada na minha vida, mas era do tipo, o Pedro me pedia pra fazer meia coisa, eu falava, amor, não consigo. Mas você é tão boa, mas eu não sou. Eu não vou conseguir qualquer coisa. Então, qual que era o caminho mais fácil na minha cabeça para eu conseguir viver uma vida bem? Porque eu não almejava uma vida maravilhosa, eu não almejava entrar num restaurante e poder pagar tudo o que eu quiser. Eu não almejava estar aqui em cima de um palco ensinando para as pessoas. O que eu almejava, gente, era o mínimo. O mínimo, o básico, era o que minha cabeça conseguiria imaginar que um dia eu conseguiria alcançar. Foi tão ruim os últimos 3 anos
que eu passei dentro desse ensino médio, dentro da escola, me fez tão mal que eu me transformei em outra pessoa irreconhecível. Eu não conseguia falar bem de mim mesma. Eu não conseguia receber um elogio que eu falava, não, você tá errada. Você tá bonita? Não, mas isso aqui tá cheio de maquiagem, minha cara. Pelo amor de Deus. Não conseguia. Comecei, então, e vi a lacuna que ia preencher esse vazio dentro de mim. Um emprego, CLT. Nossa, gente, que confortável que é ser CLT, né? Você vai lá, consegue um emprego, certo? Todo mês vai cair no dia 5 um salário na tua conta. R$ 500, mas vai. Você não precisa, só precisa fazer seu trabalho, tá ali de segunda a sexta. Você não precisa se preocupar com nada, só precisa ir e fazer. Então eu falei, gente, perfeito. Pra mim, que não tenho confiança em fazer nada sozinha, o que eu preciso de alguém que mande em mim? Eu preciso de alguém que fale o que eu tenho que fazer. Apenas. Sabe o que é? Do primeiro dia que eu fiquei em casa, eu estudava integral, né? Então eu ia de manhã e voltava só no final da tarde. Que eu fiquei em casa, eu falei, caramba, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não quero ficar aqui. Eu fiquei tão agoniada de não ter alguém falando, faz isso, faz aquilo outro. Agora é hora disso. Daqui a 30 minutos é hora daquela outra coisa. Que eu fiquei perdida. Sabe quando você olha pro teto e fica assim, meu, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não conseguia me botar em movimento sem alguém me falar o que eu tinha que fazer. Até que eu comecei a procurar esse emprego CLT, que era o meu sonho de vida. Meu emprego CLT, minha segurança, alguém mandando, alguém falando, faz isso, faz aquilo, faz... Ai, que sonho, que sonho. Comecei a procurar, gente, eu mandava mais de 50 currículos por dia, de tão desesperada que eu tava pra parar de passar tempo comigo mesma em casa. É real. Então, eu comecei a mandar esses currículos, ninguém me aceitava. Imagina, gente, eu até tinha um currículo bom, falava inglês, médio, né? Tinha um técnico em design de interiores que eu tinha feito, né? No ensino médio, me acabou como pessoa, mas eu tinha um diploma. Mesmo assim, ninguém me aceitava. Ninguém viu potencial. E cada vez que eu recebia um e-mail, que eu tenho print desses e-mails, de alguém falando, olha, infelizmente outra pessoa foi selecionada, eu me sentia pior. Sabe quando você se sente menor? Tipo assim, meu, é sério que eu sou tão ruim? É sério que eu tô certa sobre o que eu penso sobre mim mesma? Porque a gente pensa as coisas, só que a gente espera lá no fundo que alguém prove pra você que você tá errada no que você tá falando. Então, se às vezes você... Ai, não consigo fazer 100 mil por mês, mas você tá esperando alguém provar pra você que você tá errado. Ai, eu não... Você tá esperando alguém te validar. E cada não que eu recebia me invalidava mais, me deixava pior, menos motivação eu tinha pra continuar fazendo o que eu tava fazendo, menos motivação eu tinha pra acreditar em mim mesma, menos motivação eu tinha pra fazer qualquer outra coisa. Eu não queria fazer nada nessa época. Eu só ficava o dia inteiro em site de emprego. Eu não queria nem passar tempo com o Pedro. Ele também não tinha tempo pra mim. Só trabalhava. Então foi muito difícil. Até que um dia eu fui aceita no emprego. Era um emprego, gente, e é muito simbólico eu estar aqui agora, porque é muito perto daqui o lugar que eu ia trabalhar. Um hotel aqui na Paulista. E aí eu fui aceita, vem fazer uma entrevista. Cheguei lá, cara, quando eu cheguei, ela falou, não, você vai entrar pelo fundo, tá? Aí eu, tá bom, entrei, fui lá no fundo. Gente, não era que eu ia entrar pelo fundo e ia ter um escritório. E olha que a vaga era de auxiliar administrativo, tá? Era que eu ia passar no meio das máquinas de ar-condicionado, no subsolo do hotel. Você entende? E eu de salto, gente, eu peguei a roupa da minha mãe pra fazer, que eu não tinha, né? De salto, de blazer, toda batom vermelho, né? Passando uma autoridade. E eu me enfiei ali no subsolo daquele hotel. Eu falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Mais uma vez. Mas fui muito feliz. Cheguei lá, era uma sala, gente. Era tipo daqui pra cá a sala. E tinha uma fileira com vários computadores e uma sala de reunião. Aí entrei, não tinha nem ar-condicionado direito, não funcionava direito. Um calor, e ainda as máquinas lá fora, um barulho de máquina. Entrei lá, beleza, fiz a reunião. Voltei pra casa, fui aceita. R$ 500 por mês, segunda a sexta. Gente, que sonho. R$ 500, caramba, que sonho. Fui, tava muito feliz, muito feliz, muito feliz. Uma semana depois, eu, né, comemorando, amor, vamos gastar, que agora eu sou rica.
Vamos no chalezinho, vamos fazer tudo, que agora eu tenho dinheiro. Uma semana depois eu fui demitida. Eu não cheguei nem a ir pro emprego e eu fui demitida. Porque começou a pandemia. E qual que é a primeira pessoa que eles vão mandar embora? A funcionária menos importante, menos relevante da empresa que ganha R$ 500, né? Tchau, nem entrou aqui, então já vai embora, nem cria expectativa. Me ligou, Gil, vamos ter que cancelar a tua admissão, infelizmente, blá blá blá. Futuramente a gente entra em contato. Que bom, né? Só que agora a gente estava em outro cenário, uma pandemia. Como que alguém, se já não me aceitava antes com o mundo saudável, como que ia me aceitar agora na pandemia? Continuei mandando currículo, sem sucesso, até que o Pedro falou, vamos fazer alguma coisa no digital. Sei lá, a gente tá aqui, não tem outra alternativa, eu ganho R$ 500 por mês, mas à noite eu consigo ter tempo, vamos fazer. E aí que eu criei meu primeiro perfil. Um pouco antes de eu ser demitida, eu criei já, mas para começar a falar de veganismo, porque eu sou vegetariana, comecei a falar de vegetarianismo e tal, mas era um hobby. Até que o Pedro falou, vamos começar a ganhar dinheiro com isso. Vamos fazer disso aqui a nossa renda, nosso negócio. Eu falei, Pedro, mano, eu tenho cara de empresária? Pelo amor de Deus. Eu tenho cara de quem vai ter um negócio, empreender, ter funcionário. Tá louco. Nem imaginava, né, ter funcionário, nunca. Aí eu falei, mas beleza, é minha única alternativa, era a minha única escolha, né? Então, o que eu fiz? Falei, Pedro, uma ideia de milhões eu tive. Eu tenho um perfil de vegetarianismo, então o que eu vou fazer? Eu vou vender eco bag para as pessoas. Porque quem é vegetariano é também sustentável, né? Gosta do meio ambiente e tal. Peguei o logo do bicho preguiça, que é um bicho preguiça mesmo, o logo. Botei numa eco bag. Como eu consegui essa eco bag? Eu vendi um ukulele que eu tinha, que era o meu único patrimônio, por R$ 100, para eu conseguir esse dinheiro. Vendi para um primo, peguei os R$ 100, mandei estampar o logo do bicho preguiça. Suelen, que vende produto físico, deve estar ali, meu Deus. Gente, eu não sabia nada. Botei o logo do negócio na ecobag e falei, vai estourar. Pedro, espera que agora sim eu vou ficar rica. R$ 500 eu vou fazer só com isso aqui, só com essas ecobags. Botei para vender, não vendeu. Eu tinha uns 3 mil seguidores na época, eu só criava conteúdo assim de qualquer jeito como hobby. Não vendeu. Aí eu falei, ferrou. Por quê? Eu achava que vendendo digital era só botar que vendia, né? Porque eu via as pessoas fazendo com tanta facilidade, vou botar e vender. Não vendeu. Uma semana depois, a minha irmã comprou pra me apoiar, que ela viu que eu tava triste. Depois, alguns dias, minha mãe mandou pra amiga dela. A amiga dela comprou também. E a gente vendeu um total de 2 ecobags de 35 que eu tinha. Bom, ferrou, né? Mas eu falei, é minha única opção. Foi muito ruim, eu pensei muito em desistir, assim. Eu falei, cara, eu não sou pra isso, nem o emprego eu consegui. Imagina ter meu próprio negócio, vender online, tá maluco? Eu falei, não é pra mim. Pensei muito em desistir. E aí o Pedro falou, que outra opção você tem? Ficar em casa, parada, sem fazer nada? Eu falei, beleza, então vamos continuar. Continuamos. Comecei a testar mais coisas, comecei a analisar o que o mercado estava fazendo, comecei a pesquisar e estudar incansavelmente com quem já fazia o resultado que eu queria ter. E a partir disso, alguns meses depois, mal sabia eu, 6 meses depois que eu tinha criado esse perfil, eu teria batido mais 50 mil seguidores. E eu teria esgotado os meus estoques em horas. Da mesma ecobag que ninguém comprou, mas que agora eu sabia como ofertar. Eu aprendi na raça, eu não tinha dinheiro para comprar curso. Eu não tinha dinheiro para estar aqui, igual vocês. Eu aprendi na raça, eu e o Pedro, na raça, testando, errando e acertando, até a gente encontrar o que funcionava. E o resto é história, né? Quem aí tá conectado comigo depois disso? Tem alguém que não tá? Levanta a mão. Todo mundo, né? Mas imagina que eu tivesse chego aqui e falado, gente, eu comecei um perfil, não deu certo, aí eu criei outro e agora é isso. Não é legal, né? Por isso, toda a história que eu conto pra vocês segue isso aqui. Toda. E a que eu contei agora também. Fundo do poço. Quando eu tava lá em depressão, não conseguia emprego, não sabia o que fazer. Erro comum. Achei que era só vender. Achei que era só botar lá que ia vender.
Descoberta da possibilidade. Comecei a testar, errar, até que eu vi que as pessoas conseguiam vender. O que elas estão fazendo que eu não estou fazendo? Virada de chave. Quando eu entendi como criar conteúdo e como apresentar o meu produto de uma maneira atrativa. Eu poderia vender o mesmo produto por muito mais caro. Só que eu não sabia o jeito certo. E da minha virada de chave, que eu comecei a vender, esgotar meus estoques e tal, eu descobri o meu método. Que tipo de conteúdo eu estava criando? Foi aí, depois de errar, acertar, acertar, que eu descobri o que funcionava e o que não funcionava. Então, descobri o meu método. E depois disso, eu descobri meu propósito. Que foi quando eu criei um novo perfil para ensinar outras pessoas o que eu fiz no Bicho Preguiça. O que eu transformei o impossível, nem água, a gota, em vinho. Como que eu fiz aquilo? Eu descobri meu propósito. Vocês conseguem enxergar essa estrutura na história que eu contei pra vocês agora? Gi, você tá mentindo? Nossa, agora eu te odeio. Claro que não. A minha história é essa. É exatamente isso que aconteceu comigo. Só que existe uma maneira de eu falar isso de uma forma que vai fazer vocês visualizarem as histórias de vocês na minha, os erros de vocês nos meus erros, as chances de vocês nas minhas chances. Vocês viram que minha chance era -1000. Como que uma menina de 18 anos com depressão chegaria onde eu tô agora? Qual a chance? É -1000. A forma que eu falo, e eu consigo prender vocês olhando pra mim assim, do jeito que vocês estão olhando agora, enquanto eu conto a minha história, é porque eu consigo organizar a minha história de uma maneira muito atrativa. Muito atrativa. Vocês se identificam em cada ponto, vocês se veem em cada ponto. Faz sentido? Sim. Anotar